Boa noite! O jovem que chega à universidade está integrado às novas tecnologias e busca conteúdos que o aproxime da realidade em que vive e do que vai encontrar no mercado profissional. E a Unesp está preocupada em repensar os currículos dos cursos de graduação e adequar às práticas pedagógicas. Nesta edição de 26 de dezembro, vamos rever um jornal especial sobre esse tema. Boa noite, esta é uma edição especial do Unesp Notícias. Com a gente aqui no estúdio, a pró-reitora de graduação, a professora Gladys Massini Cagliari. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, Leire, pelo convite que a TV Unesp me fez para estar aqui hoje, para poder divulgar o evento que a pró-reitoria de graduação está promovendo essa semana aqui em Bauru. Muito obrigada. A professora Gladys vai nos ajudar a entender os desafios da Unesp para atender às demandas do jovem que chega hoje à universidade. Assuntos que, como ela já disse, vão ser debatidos em um evento promovido pela Pró-Reitoria de Graduação aqui no campus em Bauru na semana que vem. Presente em 24 cidades do estado de São Paulo, a Unesp oferece 136 cursos de graduação. Eles atendem aproximadamente 38 mil alunos e formam anualmente mais de 5 mil novos profissionais. Grande em tamanho e importância para o ensino superior no país, a universidade tem pela frente um desafio de igual proporção: colocar a Unesp em sintonia com as novas exigências educacionais do século XXI e atender essa demanda passa por melhorias na gestão dos cursos, inovações curriculares e pedagógicas. É esse o tema do encontro que a Pró-Reitoria de Graduação organiza no campus de Bauru nos dias 16 e 17 de novembro. E para a gente começar a nossa entrevista, professora, em quais pontos a atual gestão acredita que precisa haver algumas mudanças nos cursos de graduação? Olha, acreditamos que o principal ponto em que precisa haver uma mudança é a modernização dos nossos projetos político-pedagógicos, porque o aluno que chega à Unesp hoje não é igual aos alunos, por exemplo, que nós fomos há bastante tempo atrás. E ele vem com outras expectativas, ele traz experiências de mundo e a gente precisa corresponder a essas experiências, não é? Então, nós temos uma forte crença que a modernização dos nossos projetos políticos pedagógicos, colocando-os mais em sintonia com as necessidades atuais da formação dos profissionais, vai trazer um ganho de qualidade, né, para a nossa graduação. Né? Então, gostaríamos também de ter um direcionamento da graduação da Unesp em direção a uma melhor formação em termos de inter e transdisciplinaridade, para que o aluno pudesse fazer as transições necessárias entre as várias áreas que são importantes para a atuação profissional para a qual a gente está formando, né? Em sintonia, né, com as necessidades que esse novo tempo, né, os tempos atuais nos colocam. Nesse sentido, professora, qual que seria o papel dos coordenadores de curso? Olha, os coordenadores de curso têm um papel muito importante enquanto gestores, não é? Muitas vezes o coordenador não se enxerga como gestor, até porque a atividade dele não envolve, vamos dizer assim, a administração de recursos financeiros, mas ela envolve a administração de recursos que são até muito mais importantes do que os recursos financeiros, que são os nossos recursos humanos, que são os alunos, os professores, que são a verdadeira riqueza da universidade. Então, ele tem um papel imprescindível enquanto líder, né, desse movimento de repensar, de sonhar de fato qual é o currículo que a gente acha que verdadeiramente seria o ideal para a melhor formação daquela profissão para a qual a gente está preparando os nossos alunos, não é? E na sua visão, é possível chegar a um modelo único de currículo diante da variedade dos cursos? Olha, não existe um modelo único ideal
de currículo, até porque formatar um currículo, né, envolve uma série de fatores, alguns deles que não são colocados pela própria universidade, que são colocados pela nossa realidade. Por exemplo, existem diretrizes curriculares nacionais para cada área de formação, que tem que ser respeitadas, né? Existem legislações em nível federal, em nível estadual, que tem que ser respeitadas no momento da construção do currículo, porque senão o diploma que a gente vai oferecer para o nosso aluno não vai valer. Então a gente tem primeiro que levar em consideração todas as exigências em nível de legislação. Mas essa legislação ela não é inflexível a ponto de travar a nossa criatividade para nos levar em direção a uma formação mais inovadora, né, e de qualidade, e, assim, no sentido de que a gente possa sonhar, né, com uma boa formação. Então, eu acho que não é um quebra-cabeça muito fácil chegar a um modelo de currículo e a configuração da estrutura curricular para cada área, né, para cada profissão para a qual a gente forma. Mas é um exercício salutar e é um exercício necessário para a Unesp nesse momento e é uma reflexão importante para a qual a gente precisa se direcionar, não é? Então, embora não haja um modelo único, há algumas diretrizes que podem ser levadas para todas as áreas e que são importantes nesse momento, né, nesse momento em que nos colocamos, né, para a formação dos nossos alunos. Como, por exemplo, é importante a gente considerar o perfil do aluno que está chegando e o perfil do profissional que a gente quer formar. É importante considerar que cada vez mais nos são colocadas as necessidades de uma formação mais voltada para questões práticas, ou seja, o equilíbrio entre a formação teórica e a formação prática é importante, não é? E outras coisas que eu acho das quais a gente vai falar depois, como a consideração de atividades também extra-classe, em equilíbrio com as atividades presenciais em classe, também é muito importante. Então, há algumas diretrizes que são gerais e que podem ser aplicadas para todas as áreas, mas há questões que são particulares de cada área e que são colocadas pela legislação, por associações de área, por exemplo, na área da engenharia, assim, sugestões que vêm via CREA há associações de áreas como nas áreas de direito, nas áreas de medicina, que colocam questões importantes com relação à formação dos nossos alunos, que obviamente a gente tem que seguir. Então, como eu disse, nem sempre é um quebra-cabeça fácil de resolver, mas a busca da solução ela é possível e é desejável, então a gente tem que caminhar nesse sentido. Bom, a gente faz uma pausa e a seguir você vai ver 3 projetos de extensão da Unesp que são exemplos positivos na formação dos alunos de graduação e que beneficiam também a comunidade. Já, continue ligado! Ter a vivência prática antes mesmo de ingressar no mercado de trabalho. Esse é o desejo de muitos universitários durante a graduação e ele pode ser realizado por meio dos projetos de extensão que, além de complementarem a formação recebida em sala de aula, dão um retorno para a comunidade dos investimentos feitos na instituição. Maria Helena cuida da limpeza do campus da Unesp em Bauru. Varre, confere se não falta nenhum item no banheiro. A jornada de trabalho termina às 13h30 da tarde, mas para ela não tem descanso. É só o tempo de trocar de roupa e seguir para o segundo compromisso do dia, a sala de aula. Ela participa do PEJA, o Programa de Educação de Jovens e Adultos da Unesp em Bauru. E todo esforço tem um objetivo. Eu vou tentar o Enem esse ano também e quero ver se eu consigo realizar o meu sonho de entrar na faculdade, fazer no caso
a faculdade do meu sonho, que é agronomia, o caso arquitetura, que é uma das coisas que eu mais gosto. Aluno de Ciências Biológicas da Unesp, João dá aulas de matemática no projeto e abraçou a missão de ajudar pessoas como Maria Helena a enfrentarem o desafio de voltar para a sala de aula. Ao mesmo tempo, fica mais perto do próprio sonho, tornar-se professor. Eu me sinto muito bem assim, de colaborar com um projeto desse, que acho que faz o bem para as pessoas também, né? Para esses funcionários da Unesp, no caso, que não sei se voltariam a estudar se não fosse esse projeto. O trabalho do estudante é parte do programa de extensão universitária da Unesp, uma forma de promover a participação ativa dos estudantes no enfrentamento dos problemas das comunidades onde estão inseridos. Outro exemplo é o projeto de regularização de imóveis realizado por alunos da empresa Júnior da Faculdade de Engenharia em Bauru. 46 alunos dos cursos de Engenharia e Arquitetura adequam imóveis de moradores de baixa renda às exigências da legislação municipal. Em pouco mais de um ano, a equipe já participou das etapas de atualização de plantas e documentos de 20 projetos. Muitos moradores às vezes nem sabem da importância disso e passam a entender um pouco melhor a partir do momento que a gente aborda e explica. Alguns outros já entendem um pouquinho, e inclusive muitos dos que a gente aborda já regularizaram o imóvel, mas é legal para a gente também desenvolver esse lado humano, né, de contato com as pessoas, contato com o povo da cidade de Bauru, porque além da gente estar desenvolvendo um projeto, a gente acaba também desenvolvendo essas habilidades interpessoais, né? O caráter multidisciplinar da ação é visto em outros projetos no campus de Bauru, inclusive no estímulo ao envolvimento dos estudantes em competições. É o caso do PAC Baja, que reúne alunos de engenharia, design e relações públicas para participar das competições promovidas pelo SAI Brasil. Mas se a meta inicial é a competição, a experiência também deixa contribuições para a formação dos futuros profissionais. Eu achei uma oportunidade muito legal, inigualável, eu diria, que é você colocar o que geralmente na faculdade ficaria, pararia em algum estágio do desenvolvimento, assim, às vezes não chegaria até o final, ficaria no conceito. Aqui a gente pode ir até o fim e desenvolver um produto até a sua utilização real mesmo. Muito interessante, né, esse trabalho integrado dos alunos. Professora, como esses projetos poderiam ser integrados ao currículo? Olha, uma ideia muito importante que a gente gostaria de desenvolver nos currículos da Unesp é uma maior flexibilização em direção a uma personalização do currículo. Por exemplo, a acreditação. E nessa ideia de personalização, o que é muito importante é a gente poder creditar atividades de outra natureza, atividades de natureza mais prática, que já são realizadas pelos alunos. Portanto, são atividades que já existem na universidade. A Unesp tem uma riqueza muito grande de atividades de extensão, de pesquisa, só que o que está faltando no momento é a gente valorizar mais essas atividades dentro dos currículos. Então, existe a acreditação, por exemplo, de atividades de extensão, é uma das metas do Plano Nacional de Educação, que deve ser cumprida até 2024, e a gente já está avançando no cumprimento dessa meta. Na Unesp gostaria de avançar, e a acreditação pode ser feita de diversas formas, ou na forma de uma disciplina inteira, ou na forma de acreditar atividades dessa natureza dentro das atividades de uma disciplina, ou mesmo como atividades complementares, como atividades de projetos. Então, não existe um formato pré-estabelecido. O importante é que a gente valorize a participação dos alunos nessas atividades, em atividades de extensão, em atividades de pesquisa, em atividades dos programas institucionais que a Unesp tem, como o PIBID, e o PET, e os núcleos de ensino, não é? Porque essas atividades contribuem de maneira muito importante para a formação do profissional, do futuro profissional, né? Então, a gente vê com muitos bons olhos
a acreditação dessas atividades dentro dos currículos, valorizando-os. Nesse sentido, professora, a universidade ela também tem um potencial de fomentar o empreendedorismo. Sim. Né? Qual seria o papel, nesse novo formato de currículo, né, das empresas juniores? Olha, as empresas juniores têm um papel imprescindível justamente em termos de desenvolver esse caráter empreendedor. Inclusive, intenção desta gestão é disponibilizar disciplinas e atividades que fomentem o caráter empreendedor em todos os cursos da Unesp, não é? E nas empresas juniores, como o exemplo que nós vimos aqui na reportagem, isso fica bastante evidenciado, porque os alunos já têm possibilidade de atuar na prática e de levar o conhecimento teórico que eles aprendem nos seus cursos para o benefício da comunidade. As empresas juniores têm sido ligadas na nossa universidade às atividades de extensão, obviamente porque elas se voltam ao atendimento da comunidade externa. Mas é preciso valorizar dentro dos currículos, ou seja, atribuir créditos, né, para essa atividade, para que os alunos se sintam motivados a participar. Então, nesse sentido, consideramos que o papel das empresas juniores na Unesp é fundamental e imprescindível. Gostaríamos de ver cada vez mais as empresas florescerem e se ampliarem dentro da Unesp. As empresas juniores, claro. Bom, a gente vai para mais um intervalo bem rápido e no próximo bloco você vai ver um exemplo de capacitação de professores que adotam ferramentas digitais no curso de Medicina da Unesp em Botucatu. Essas experiências fazem parte da Escola Médica Virtual. Ela é vinculada ao Núcleo de Educação à Distância e Tecnologias da Informação em Saúde, o NEAD-TIS. Então fique com a gente que nós voltamos em instantes. Estamos de volta e você vai conhecer agora uma forma diferente de interação dos alunos do curso de Medicina da Unesp em Botucatu durante as aulas. São plataformas online que fazem parte da Escola Médica Virtual. Nelas, os professores disponibilizam atividades complementares que ajudam na fixação do conteúdo. Nessa competição interativa, ganha quem acerta mais respostas no menor tempo. O uso da tecnologia foi uma das saídas encontradas por essa professora de Medicina da Unesp em Botucatu para revisar os conteúdos de sala de aula. A Luísa acertou 8 das 10 perguntas e liderou a disputa. Para ela, essas atividades lúdicas fazem a diferença na hora de estudar. É uma nova estratégia, né? É um outro jeito de aproveitar daquele conhecimento que a gente não usava antes, né? Então é inovador. E eu acho muito interessante, porque além dele ser divertido, mais descontraído, é uma forma muito interessante de adquirir esses conhecimentos também. Apesar de ter um vencedor, o ambiente aqui não é de competição. O que vale é adquirir conhecimento. A gente não compete muito entre si, assim, é mais na brincadeira nesse sentido, não somos competitivos. Essa pontuação, ela é uma pontuação lúdica, né? Ela não é uma pontuação que vale em termos de nota na prova, né? Então, portanto, a gente entende que é uma competição benéfica no seguinte sentido: claro que todos querem ganhar, né? E a gente estimula isso, mas o benefício é para todos, todo mundo sai aprendendo. Os alunos têm 30 segundos para responder questões objetivas sobre temas da aula de fisiologia renal. Depois que o tempo acaba, a professora consegue ver quais perguntas geraram mais respostas erradas e pode reforçar a explicação dos conteúdos. A plataforma Kahoot começou a ser utilizada por ela neste ano em substituição aos tradicionais seminários de fim de semestre. O que a gente percebe é que tem um ganho muito grande, né, de informação e que os alunos conseguem, né, sedimentar e assimilar informações importantes ali, né, mediante a apresentação feita pelos colegas. Outro exemplo do uso de recursos tecnológicos na educação universitária vem da aula de neuroanatomia. José disponibiliza nessa plataforma online, chamada Moodle, uma série de atividades complementares aos alunos. São palavras cruzadas, jogos de associação e conteúdos visuais que ajudam no entendimento de assuntos complexos.
A neuroanatomia é uma disciplina especialmente densa em conteúdos e conceitos, que os alunos normalmente têm uma dificuldade levam mais tempo para assimilar alguns assuntos, e esse tipo de estratégia realmente permitiu uma fluidez maior de comunicação com eles e um rendimento bastante superior naqueles alunos que realmente buscam esse conhecimento e às vezes ficam limitados pelas aulas que têm horário e para começar, horário para terminar, e às vezes ficam amarrados dentro daquele período. E essa estratégia do uso do Moodle permitiu o acesso dos alunos ao laboratório via internet, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Para o Matheus, essa prática permitiu um ambiente de estudo mais organizado. A principal diferença da universidade para o ensino médio é que você não tem um material bem estruturado para acompanhar as aulas e ter um estudo em casa acompanhando as aulas presenciais, né? Então, eu acho que a diferença que a anatomia, no caso, promove usando essa plataforma digital é justamente ter um local organizado onde o professor coloca todas as aulas e você tem acesso a esse material para poder estudar em casa. O professor aposta na tecnologia como aliada da educação desde 2009. Ele vê a plataforma como uma oportunidade para o estudante escolher a melhor maneira de aumentar o rendimento acadêmico. Todas as disciplinas que eu ministro têm suporte ao ensino presencial. Eu não ministro nenhuma disciplina mais que não tenha algum apoio ao ensino presencial. Então, tamanho foi a utilidade que isso deu para nós enquanto estratégia pedagógica. E o feedback que eu tenho recebido, principalmente dos alunos, é que isso tem facilitado, sim, o entendimento, né, dos conteúdos. Os 2 projetos fazem parte da Escola Médica Virtual. Criada em 2005, ela é vinculada ao Núcleo de Educação à Distância e Tecnologias da Informação em Saúde. O NEAD-TIS atua na capacitação de professores que adotam ferramentas digitais de ensino e na produção de conteúdos. O ensino deixou de ser tradicional com o professor em sala de aula, com o giz e a lousa. Hoje, ele pode utilizar esse ambiente como apoio mesmo, um ambiente virtual, e uni-lo cada vez mais ao aluno, deixando ele mais perto do aluno que já vem de nativo digital. O professor nosso não é nativo digital, ele viu nascer a TV, ele viu nascer a internet, o aluno não, já nasceu nesse meio. Então ele veio para colaborar com o ensino nesse sentido, de aproximar o professor e o aluno nesse momento em que estamos vivendo no ensino. Hoje, a equipe é formada por 6 profissionais e conta com laboratórios didáticos e estúdio de gravação. Além da medicina, o núcleo atende demandas dos cursos de enfermagem, biologia e medicina veterinária. A gente avalia muito positivamente, a gente acha que esse é o futuro, que não dá mais para agirmos como agíamos antigamente, apenas com um professor tradicional em sala de aula. Então a gente acredita mesmo que a tecnologia veio para colaborar e para contribuir tanto para o professor quanto para o aluno no ambiente de ensino. Muito interessante essa experiência da Escola Médica Virtual. Professora, a intenção é replicar esse tipo de parceria em outras unidades? Sim. Sim, e a Unesp desde sempre vem investindo e sempre afirmou a sua crença de que essas ferramentas virtuais podem ser um instrumento extremamente importante de suporte às nossas disciplinas presenciais, não é? Então, a ideia é expandir esse modelo para as universidades, dando maior suporte para a universidade toda, para todas as unidades, dando maior suporte aos alunos e aos professores, aproximando-os não só fisicamente na sala de aula, mas também no ambiente virtual. E como seria a capacitação desses professores? Bom, a Unesp conta, como vocês sabem, com 2 estruturas que são muito importantes para promover a capacitação dos professores, não é? Uma delas é o CENEP, que tem sede aqui em Bauru, mas que tem polos em distribuídos pela universidade toda. O CENEP se volta mais à capacitação dos docentes em termos de práticas pedagógicas, e a outra estrutura é o NEAD, não é?
que é o núcleo voltado ao ensino à distância e à mobilidade virtual dentro da universidade. Eu acho que congregando essas duas competências junto com a competência da TV Unesp, que eu acho que pode contribuir muito na produção de conteúdo importante para os alunos, e juntamente com a CGB, que coordena nossa rede de bibliotecas numa ideia de transformação das bibliotecas em espaço formador, em espaço produtor de conteúdo também, a gente espera poder ajudar na capacitação dos docentes em direção a essa nova maneira de ver o ensino, equilibrando ao uso de ferramentas virtuais com a sala de aula presencial, que é imprescindível sempre. E professora, na sua visão, essas ferramentas podem auxiliar também na internacionalização? Sim, podem auxiliar muito. Inclusive, temos a intenção, a partir do ano que vem, na Unesp, de começar algumas experiências piloto em termos de internacionalização do currículo, através de experiências que no exterior têm sido chamadas de COIL, que é Co-Interactive International Learning, ou Virtual Exchange, que seria uma troca virtual, em que uma mesma disciplina pode ser ministrada ao mesmo tempo por um professor aqui no Brasil, na Unesp, e um professor numa outra universidade no exterior, e em que pode haver trocas online síncronas, ou seja, ao mesmo tempo o grupo de alunos na Unesp e em outra universidade no exterior, trocando experiências, e também trabalhos, vamos dizer assim, fora de sala de aula, em que grupos de alunos do Brasil, da Unesp e dessas universidades no exterior trabalhem juntos para desenvolver um projeto comum. Então nós temos intenção já de, a partir do ano que vem, avançar na internacionalização do nosso currículo a partir de experiências dessa natureza. A gente acha que isso vai ampliar a formação do nosso aluno com relação à diversidade, a formação mais humanística e a necessária formação em direção ao tratamento das questões mais gerais dos direitos humanos. A gente acha que esse contato esse contato intercultural é muito benéfico na formação dos alunos. E todas essas questões que nós abordamos aqui hoje vão ser discutidas no evento dos dias 16 e 17 de novembro, na semana que vem, aqui em Bauru. Professora, eu agradeço sua participação hoje aqui com a gente. Eu que agradeço essa oportunidade. Obrigada, Leire. Por hoje é só. Acompanhe a TV Unesp também pelo site e pelas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã. Thank you.